Que bela vista, não é mesmo? Essa é Titã, a maior lua de Saturno e a única lua conhecida por abrigar uma atmosfera mais espessa e densa que a da Terra. Além disso, é a única coberta por lagos, rios e mares líquidos, e às vezes chove aqui também. Quem sabe algum ser vivo esteja vivendo por aqui. E esse é o seu novo desafio: descobrir como seria viver na lua Titã. Já faz um tempo que não fazemos isso, então espero que esteja preparado. Eu sou Gabriel Nogueira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E desta vez vamos descobrir como seria viver em Titã. Partiu! Cerca de 1,4 bilhão de quilômetros da Terra está Titã, a mais majestosa das 274 luas totais de Saturno, e também é a mais promissora para o surgimento de vida. Isso porque, além da espessa atmosfera de Titã, ela possui lagos, rios e mares na superfície, que poderiam hospedar possíveis formas de vida microscópicas, como seres unicelulares. Porém, todos os mares, rios e lagos são feitos de metano e etano líquidos, e não água como na Terra, o que lhes daria uma aparência mais escura. Como o gás metano domina toda a paisagem de Titã, as formas de vida aqui seriam baseadas em metano e não carbono como nós. É algo totalmente diferente do que conhecemos, mas não é impossível. Para você que pretende se mudar para lá, é um ambiente totalmente diferente da Terra e até da nossa Lua. Se ajeite-se com um bom traje espacial quente, pois as temperaturas muito baixas aqui poderiam te congelar em poucos segundos sem luz. À primeira vista, parece que passar pela espessa atmosfera de Titã seria um desafio, entanto, já que você nem tem visão da superfície lá embaixo. Mas na verdade, essa atmosfera iria mais ajudar do que atrapalhar. Ao contrário do que pode parecer, essa atmosfera espessa facilita a descida de sua nave, porque ela freia naturalmente a nave durante a entrada, permite o uso eficiente de paraquedas e reduz o risco de impacto violento. A gravidade de Titã é apenas 14% da terrestre, então a descida é lenta, mas a nave também tem menos peso para se estabilizar. O maior problema é a temperatura média de 179 graus Celsius negativos, o que pode congelar os combustíveis, sistemas eletrônicos e travar mecanismos da nave. Mas vai dar tudo certo, só precisamos encontrar um bom terreno sólido para pousar. A pressão atmosférica de Titã é 1,5 vezes maior que a da Terra. Mas o peso da atmosfera não te esmagaria. Na verdade, seria parecido em estar no fundo de uma piscina. Mas ainda assim não seria possível respirar nesta lua, porque 95% do ar aqui é nitrogênio e os 5% restantes são metano. Você está explorando uma região próxima ao Kraken Mare, que é o maior mar de metano de Titã. Daqui a pouco vamos para lá. A superfície dessa lua é composta em grande parte por gelo de água, que nessas temperaturas e pressões seria tão duro quanto granito. Caminhando na superfície de Titã, você poderá ver imponentes montanhas de gelo. Titã também abriga criovulcões, formações vulcânicas gigantes que expelem substâncias voláteis como água, amônia e metano ao invés de lava. Como a gravidade de Titã é apenas 14% da gravidade da Terra, uma pessoa de 70 quilos pesaria pouco mais de 9 quilos aqui. Você se sentiria muito mais leve e poderia pular mais alto e se mover com menos esforço. O maior problema é conseguir água, já que devido às temperaturas muito baixas, ela está congelada e dura como pedra.
Para extraí-la, você precisa de máquinas escavadoras projetadas para ambientes criogênicos, semelhantes a escavadeiras terrestres, mas com alguns diferenciais. Aquecimento interno nas articulações e sistemas hidráulicos para não congelarem, lâminas e brocas feitas de ligas especiais resistentes ao frio e ao metano líquido e proteção contra névoa densa e partículas orgânicas. Depois de coletado, o gelo teria que ser derretido, e isso é o maior gasto de energia do processo. Para se ter ideia, a temperatura de fusão da água, a passagem do estado sólido para líquido é de 0 graus. Mas em Titã, a superfície está a 179 graus Celsius negativos. Ou seja, precisamos aumentar mais de 179 graus para transformar esse gelo sólido em líquido. Mas você tem tempo suficiente para fazer isso sem pressa. Afinal, um dia em Titã dura 16 dias terrestres, o mesmo tempo que ela leva para completar uma volta em torno de Saturno. É melhor construir uma base para se abrigar durante as noites. A radiação do Sol e do próprio Saturno não seria grande problema, já que a atmosfera de Titã consegue absorver grande parte dessas radiações. Seu abrigo é principalmente contra o frio e a chuva que acontece aqui. As chuvas em Titã não são de água, mas sim de metano líquido, e às vezes com pequenas quantidades de etano, e se formam da mesma forma que acontece aqui na Terra. Primeiro acontece a evaporação. O metano dos lagos e mares polares evaporam lentamente, alimentando a atmosfera com vapor de metano. O calor do Sol pode até ser fraco em Titã, mas ainda consegue derreter e evaporar os líquidos lentamente. Depois da evaporação, acontece a formação de nuvens. Correntes atmosféricas frias e ventos transportam esse vapor para regiões mais altas, onde ele se condensa e forma nuvens densas de metano. Depois vem a precipitação, que é quando as nuvens ficam muito saturadas. Ou seja, o ar dentro delas atingiu seu limite máximo de umidade, e as nuvens não conseguem mais reter o vapor em estado gasoso, e por isso o metano se condensa em gotas líquidas e cai como chuva. A chuva preenche vales, rios e lagos, reiniciando o ciclo metânico. Mas a chuva seria em câmera lenta, graças à menor gravidade e à atmosfera densa de Titã. Na Terra, as gotas de chuva caem a cerca de 9 metros por segundo. Em Titã, sua velocidade é de apenas 1,6 metros por segundo. Isso é 6 vezes mais lento. Seria bem legal andar na chuva aqui. O próprio metano líquido só não congela devido à pressão da atmosfera, que deixa seu ponto de congelamento acima da temperatura média aqui. Depois de esperar um tempo até a chuva passar, está na hora de explorar uma das regiões mais famosas de Titã, um gigantesco mar de metano, o Kraken Mare. Esse enorme mar fica localizado na região norte de Titã, cobrindo uma área gigantesca, cerca de 500 mil quilômetros quadrados. As únicas imagens que temos desse lugar foram feitas por um instrumento de radar a bordo da antiga sonda Cassini, que era chamado de Radar de Abertura Sintética, ou SAR. E ele emitia ondas de rádio capazes de passar pelas nuvens e refletir na superfície. Essas ondas voltam com diferentes intensidades, revelando o relevo, a textura e a composição do terreno. Foi assim que os cientistas montaram esse mapa com os dados recebidos e enxergaram o Kraken Mare. Nas imagens de radar, ele aparece escuro porque as ondas de rádio são absorvidas pelo líquido, indicando que realmente é um mar e não uma planície sólida. Através do tempo de retorno do sinal, o radar também conseguiu estimar profundidades. Em algumas partes, o Kraken Mare pode ter mais de 300 metros de profundidade. E aqui está você,
de frente para um lugar onde ninguém nunca esteve. O nome Kraken é em homenagem a uma criatura da mitologia nórdica, o próprio Kraken. Uma lula do tamanho de uma ilha que afundava navios e aterrorizava os oceanos nórdicos. Mas não se preocupe, não existe nenhum Kraken nesse mar. Pelo menos eu acho. Talvez poderia existir possíveis formas de vida nesse mar baseadas em metano, uma bioquímica totalmente diferente da nossa, mas ainda assim possível. Mas fica uma pergunta: o que acontece se você mergulhar nesse mar de metano? Sem o traje, o resultado seria instantâneo. O frio de 179 graus Celsius negativos congelaria seu corpo em segundos. O metano líquido afetaria as suas células e você se tornaria uma estátua de gelo. Mas com seu traje com sistemas de aquecimento e de oxigênio, você sobreviveria ao frio. O metano em si é mais viscoso do que a água, porém é menos denso do que ela. A densidade média dos lagos é em torno de 450 a 650 quilos por metro cúbico. A densidade do corpo humano é de mais ou menos 985 quilos por metro cúbico, quase igual à da água. Isso significa que o corpo humano é mais denso do que o metano, então ele afundaria. Dependendo do seu traje, você poderia até flutuar dependendo da densidade dele. Mas espere, seu traje possui mais densidade do que seu corpo. Devido às múltiplas camadas de materiais, equipamentos e sistemas de suporte à vida, ele fica mais pesado e denso. O sistema de aquecimento mantém a temperatura estável, mas o peso dos tanques e dos mecanismos de oxigênio o tornam mais denso do que o líquido ao redor. Você não flutua, você afunda cada vez mais. É quase impossível voltar, já que seus movimentos são lentos e pesados. Caindo pelos próximos 300 metros, somente a escuridão do fundo desse mar te aguarda. Pelo menos você matou sua curiosidade em querer saber como seria mergulhar aqui. É uma pena que nenhuma forma de vida foi encontrada.